Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Gacharya Stotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, nós continuamos com a leitura do comentário do capítulo 2, verso 5. A gente estava explicando sobre a personalidade de Bhishma Deva, como Bhishma Deva ele é um devoto extremamente exaltado, elevado, um devoto de Krishna muito elevado, mas que estava lutando do lado contrário a Krishna, do lado de Duryodhana. E ali nós também podemos ler como, na verdade, foi por uma própria inspiração de Krishna que Bhishma tomou o lado oposto. E Bhishma, ele fez um voto de que ele faria com que Krishna quebrasse com a sua promessa de não pegar em armas durante a batalha. Mais para frente a gente vai entrar nesses detalhes também, mas o fato é que Krishna ele foi solicitado a lutar do lado de ambos os exércitos, mas ele, para evitar ter que dizer não para Duryodhana, ele simplesmente colocou uma condição. Ele disse: eu não vou lutar nessa batalha. Então Duryodhana disse: olha, se você não vai lutar, então eu não quero você comigo. Então Krishna disse: eu estou colocando em troca da minha presença um exército inteiro. Então o que você prefere? Eu, que não vou lutar, ou um exército inteiro com elefantes, cavalos, quadrigas, etc. Então assim, Duryodhana acaba escolhendo, obviamente, o exército. Ele não tem fé, não tem amor por Krishna e muito menos considera Krishna como o Senhor Supremo, longe disso. Já Arjuna, ele disse para Krishna: eu quero sempre você do meu lado, não importa em que condição. Se você não vai lutar, pelo menos você pode conduzir a minha quadriga, ser o meu quadrigário. Então Krishna imediatamente aceitou, e assim ele foi lutar do lado de Arjuna, dos Pandavas. Mas Bhishma ele fez um voto de que ele faria com que Krishna quebrasse essa promessa de qualquer maneira. Então, continuando a ler aqui o comentário de Srila Gurudeva. No Mahabharata, nós podemos ver que Krishna ele fez um voto de não usar nenhuma arma nesta batalha, né? Por outro lado, Bhishma ele fez também um voto de que faria com que Krishna quebrasse a sua promessa. Do contrário, ele não seria chamado de o filho de Maharaja Shantanu. Krishna, Bhagavan, né, ou seja, a própria suprema personalidade de Deus, sempre muito afetuoso com os seus devotos e muito tendencioso. Na verdade, Deus não é imparcial, né? Deus é parcial. Deus ele toma sempre o lado daqueles que são seus devotos. Então, ao mesmo tempo que Krishna fez o seu voto de não lutar, ele não poderia deixar com que o seu devoto puro Bhishma entrasse em contradição e não tivesse o seu voto, a sua promessa cumprida. A posição de Bhishma é tal que no Srimad Bhagavatam ele elogia Krishna, ele fala: eu ofereço as minhas reverências, né, milhares e milhares de vezes a Sri Bhagavan, Sri Krishna, que é sempre particularmente afetuoso com os seus devotos, a fim de proteger a palavra, o voto dos seus devotos, ele quebra com a sua própria palavra, né? E assim ele pula da sua carruagem, pega uma roda quebrada na sua mão de lótus e corre em direção a mim com grande velocidade. Isso o próprio Bhishma dizendo em
relacionamento. Então, Krishna utilizou a roda de uma carruagem que não é considerada uma arma, ou seja, ele não quebrou de fato a sua palavra, ele disse que não pegaria em arma, mas ao mesmo tempo também conseguiu manter a palavra de Bhishma, né, de que Krishna quebraria com o seu voto. Então ele quebrou e ao mesmo tempo não quebrou, porque ele fez daquela roda uma arma, mas a roda em si não é uma arma. Então Krishna ele é sempre muito perito em tomar decisões que sempre vão, na verdade, conseguir satisfazer ah, diversos lados, não só o dele, mas como também dos devotos. Né? Então, embora Bhishma tivesse tomado partido da oposição, ou seja, dos Kauravas, né, ele sempre permaneceu um devoto puro. E quanto a isso não há nenhuma sombra de dúvidas. Do caráter de Bhishma Deva, nós podemos aprender que qualquer coisa que nós façamos deve ser favorável para o prazer e satisfação de Krishna e para auxiliá-lo nos seus passatempos. Com seu caráter profundo, ele sempre esteve além da razão mundana. No entanto, se uma alma condicionada tenta imitar Bhishma e se ocupa em ações proibidas, atividades pecaminosas ou proibidas, né, ou comete ofensas enquanto está, por exemplo, assumindo o papel de um guru, então ele jamais poderá ser considerado de fato como Bhishma. Né? Bhagavan Vrishabhadeva, no chamado Bhagavatam 5.5.18, disse: Guru nasasyat swajano nasasyat, pita nasasyat janani nasasyat, deva natatyam napatischa sasyam, namochayadya samupetta mrityum. Esse é um verso famoso do Bhagavatam que diz que aquele guru não é um guru, aquele pai não é um pai, aquela mãe não é uma mãe, aquele semideus não é um semideus, e aquele parente não é um parente, se não puder nos proteger das garras da morte, se não puder nos conceder a vida eterna e nos proteger da ignorância de Maya, que nos mantém sempre enredados nessa existência material, nascimento após nascimento. Ou seja, primeiro ele coloca todos na categoria de guru, porque se uma mãe, um pai ou um semideus conseguem te livrar do ciclo de nascimentos e mortes, então eles são gurus de verdade. Mas esse guru não é um guru se ele não conseguir, de fato, fazer com que você obtenha a liberação do mundo material. Então, muito cuidado na hora de escolherem um guru. Existem muitos enganadores por aí. Mas isso não significa que não hajam também os gurus autênticos, os gurus fidedignos, que são raros, mas existem. Então, não devemos tentar imitar Bhishma Deva, tentando contradizer Krishna, sem que de fato tenhamos esta posição espiritual. Bom, somente uma grande personalidade que é perita, né, nas conclusões das escrituras védicas, né, que está adornado pela realização da verdade absoluta e que é desapegado do mundo material, é de fato qualificado para ser um guru. Bali Maharaj rejeitou Shukracharya por esta razão, porque Shukracharya ele se opôs aos princípios de Bhakti. Assim, então, as escrituras recomendam que um guru como este deve ser rejeitado. Não há nenhum pecado ou falha em não se render a um guru que seja desqualificado. Ou seja, se por acaso você recebeu iniciação de um guru, você achou que o guru fosse de fato muito bom, e ele era bom durante algum tempo, ele de fato, vamos dizer assim, satisfez, né, as suas aspirações, mas em dado momento, de acordo com algumas circunstâncias, você começou também a ficar mais maduro, a evoluir, percebeu que de fato aquele guru não era, né, quem você imaginava e que ele está, na verdade, envolvido numa série de erros. Então, apesar das escrituras dizerem que um guru jamais deve ser abandonado,
não significa que qualquer guru não deva ser abandonado, porque de fato ele não é um guru. Guru significa não o posto, mas sim as qualidades. Então, é o dever de um discípulo abandonar aquele guru que não se comporta como tal. Então, voltando aqui ao comentário. No Swayamvara, que seria o teste de proeza, né, que um futuro esposo, né, ou um candidato a esposo se submete para conquistar a mão de uma princesa, né, o grande celibatário Bhishma, né, conseguiu, né, a mão das 3 filhas do rei de Kashi, hoje conhecido como Varanasi, chamadas de Amba, Ambika e Ambalika, perdão. Então, ele, apesar de ter conquistado, né, vamos dizer assim, a mão dessas moças, ele não queria se casar com elas, mas ele arranjou para que Ambika e Ambalika, né, se casassem com o seu irmão, Vichitravirya. E a primeira, Amba, ela não quis se casar, mas ela insistiu em se casar com o próprio Bhishma, né? Então, mas como ele tinha feito um voto de não se casar, de se manter celibatário pelo resto da vida, ele rejeitou, né, essa possibilidade. E não encontrando nenhuma outra solução, Amba, então, foi até Parashurama, que é um dos avatares de Krishna, é um grande guerreiro, e que era o mestre espiritual de Bhishma, né, na ciência das armas. E ela reclamou para Parashurama, e Parashurama chamou Bhishma e ordenou que ele se casasse com Amba. Mas Bhishma disse, não vou me casar porque eu fiz um voto. Então Parashurama disse a ele, ou você se casa com ela, ou você tem que lutar contra mim. Então Bhishma decidiu lutar contra o seu próprio guru. Apesar dele já ter ordenado, né, ele a se casar, ele disse não. Por quê? Porque Bhishma, ele era também um guru, ele é uma personalidade exaltada, então ele tem a possibilidade de, inclusive, né, questionar o que o seu próprio guru diz. Então, um grande devoto como Bhishma, ele jamais pode, né, executar qualquer atividade que seja oposta aos princípios de Bhakti. E, por outro lado, Parashurama é também uma encarnação de Krishna. Então, considerando o voto de Bhishma, né, e considerando também que Parashurama deu uma ordem, né, ele disse, Parashurama ele pensou, bom, na verdade não há mais o que fazer, então ele acaba aceitando a derrota, né, para evitar um conflito maior, porque ele viu que Bhishma de fato estava determinado a não quebrar com o seu voto. Então assim, depois de uma longa luta, Parashurama ele pede para parar, diz tudo bem, eu permito que você continue, né, no seu voto e não se case com Amba. Bom, então aqui termina esse comentário de Srila Gurudeva do verso 5 sobre essa belíssima personalidade que é o Senhor Bhishma. Verso 6. Arjuna diz, eu não sei então o que é melhor para nós, conquistá-los ou ser conquistado por eles. Mesmo após matá-los, nós jamais desejaremos continuar vivendo. Eles agora assumiram, né, foram para o lado de Dhritarashtra e estão diante de nós no campo de batalha. Verso 7. Eu, que fiquei totalmente dominado pela covardice, deixando de lado a minha natureza heróica natural, e também ficando completamente tomado ou com a mente embotada, né, sobre o que fazer de fato, né, estou agora pedindo para você, ó Krishna, diga-me com clareza o que será mais auspicioso para mim fazer. Eu sou o seu discípulo
e agora eu estou me abrigando em você. Portanto, por favor, me dê aquela instrução que será mais pertinente. Bom, esse é o ponto de início do Bhagavad Gita, quando Arjuna ele abandona a sua própria independência, a sua própria especulação, né, e agora ele vai passar a aceitar os conselhos de Krishna. E é isso que nós devemos fazer. Aqui já começam também os primeiros ensinamentos, né, de Arjuna para nós, ou seja, nós devemos parar de tentar pensar a vida por nós mesmos, parar de tentar especular sobre a verdade absoluta por nós mesmos e simplesmente nos rendermos a três coisas: Shastra, Guru, Atma, ou seja, as escrituras reveladas, que são os Vedas, que são as escrituras não só as mais antigas, mas como as primeiras escrituras, né, reveladas por Deus, com toda a complexidade do manual de existência e de desenvolvimento espiritual que a gente pode seguir. Depois, o mestre espiritual, que é quem vai nos ajudar a compreender as escrituras, né? E vai também nos guiar passo a passo na aplicação desse conhecimento na nossa vida, né, prática. E Atma. Atma significa Paramatma, ou seja, o Senhor Supremo, né, a super-alma. Ou seja, aceitar que existe o Senhor Supremo e que Ele é o grande regente desta criação e que nós somos apenas pequenas partículas, né, lançadas, né, na existência, e que nós não temos nenhuma capacidade de conseguir não só entender a própria existência, mas também de ser feliz nessa existência sem uma orientação desses três referências, né? Escrituras, Guru e Deus. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna ele parece ridicularizar Arjuna, dizendo: embora você seja um kshatriya, um guerreiro, você decidiu vagar por ali, por aqui e ali, né, e mendigar, né, para manter a sua própria vida, né, simplesmente porque as escrituras assim recomendam. Mas qual seria então a necessidade de eu te dar instruções, né, mais além do que você já entende? Ou seja, Krishna agora ele joga, né, para Arjuna. Por quê? As escrituras dizem que você deve renunciar a tudo, né, e servir ao Senhor Supremo. Ou seja, você deve se tornar um monge renunciado, né, e passar a vida, né, na base das doações. Essa é a meta, né, que todos devem tentar alcançar, né, de uma forma ou de outra. Aqui no Bhagavad Gita, Krishna vai explicar isso muito bem. Só que ele diz para Arjuna: agora que você já compreendeu tudo, por que você espera que eu te dê mais alguma instrução? Ou seja, ele foi irônico com Arjuna, porque de fato Arjuna não estava buscando a opção de se tornar um monge por uma compreensão espiritual, mas sim por uma fuga, né, da sua responsabilidade de ter que lutar como um guerreiro. Então, ele na verdade não tinha a intenção, né, de renunciar ao mundo por uma elevação espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com quem busca pela renúncia artificial. É muito comum as pessoas tentarem seguir a vida renunciada sem de fato terem uma base espiritual, uma realização interna, né, para que isso não seja de fato uma fuga das responsabilidades, né, uma fuga das obrigações, mas que isso seja de fato uma necessidade profunda da alma de só fazer atividades que estejam relacionadas com Krishna, com Deus, né, para que o yoga possa de fato acontecer. Porque aquele que renuncia sem de fato estar apegado a Deus, ele vai simplesmente ficar com a mente agitada
pensando sempre em coisas materiais e sempre sofrendo e se arrependendo pelos seus atos passados. Então a renúncia não é uma brincadeira, a renúncia não pode ser apenas uma demonstração externa, como nós falamos, a renúncia do macaco. Por que o macaco? O macaco, ele vaga, né, sem casa, totalmente desapegado, não constrói casa, não acumula nenhum objeto, né, não tem roupa, simplesmente come folhas das árvores, né, vive no tempo, né. Parece que ele realmente é algo extremamente evoluído. Mas quando a gente olha de perto, a gente vê que o macaco ele está o tempo inteiro brigando, né, com o outro, ele está o tempo inteiro tendo relações ilícitas, né, com a sua companheira ou com o seu companheiro, ele está o tempo inteiro roubando coisas, né, ou seja, ele não quer trabalhar, mas tem a cara de pau de ir roubar, né, o tempo inteiro. Então, não sejamos renunciados como os macacos, né, tenhamos a paciência de esperar o nosso momento, né, façamos a nossa prática espiritual de maneira que nós possamos de fato renunciar no futuro com uma base, com uma segurança e que as pessoas possam se sentir inspiradas, né, pelo nosso exemplo e não simplesmente que elas venham a rir de nós ou a nos ironizar, né, devido à nossa posição, vamos dizer assim, incerta. Né? Verso 8. Arjuna diz novamente: mesmo se nós alcançássemos, né, os reinos mais prósperos dos planetas celestiais e da Terra inteira, né, com soberania sobre os semideuses, eu não veria ainda assim, né, o fim da minha lamentação, que agora está secando todos os meus sentidos. Então aqui Krishna ele poderia fazer uma outra ironia com Arjuna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica no seu comentário. Ele poderia dizer assim: você não tem nenhuma atitude de reverência em relação a mim. Ao contrário, você tem uma posição de amizade em relação a mim. Você me vê como um amigo. Então, como eu posso te aceitar como meu discípulo? Você tem que se abrigar em personalidades mais elevadas, como Vyasadeva, né, que são reverenciados por todos. Então, antecipando a isso, Arjuna, ele vai dizer, ele vai começar falando com este verso, né, ou seja, Nahi, ou seja, nos três mundos, né, eu não encontro ninguém além de você que possa de fato remover a minha lamentação. Eu não consigo considerar nem mesmo Brihaspati, que é o guru dos semideuses, mais inteligente do que você. Portanto, considerando que eu estou completamente, vamos dizer assim, submerso nesta ilusão, nesta lamentação, né, qual outro abrigo eu poderia buscar senão você? Assim como o intenso calor do verão resseca as pequenas poças de água, da mesma forma, esta lamentação está ressecando os meus sentidos. E Krishna poderia responder para ele assim: muito embora você esteja completamente atordoado por essa lamentação, ainda assim você deve lutar. E quando você vencer a batalha, você ficará absorto num prazer indescritível, e o seu reino ficará livre de toda essa aflição. Porque você acabando com a causa dela, você acaba com ela. Então Arjuna ele responde para Krishna, né? Mesmo que eu obtivesse todo o reino, a terra inteira, outros planetas, etc, etc, ainda assim eu não me satisfaria. Ou seja, na sentença de Arjuna já vem todas as desculpas para as possíveis
pegadinhas que Krishna pudesse fazer com ele. Krishna é muito esperto. Krishna não vai deixar barato, até que Arjuna de fato esteja compreendendo o processo. Krishna vai sempre tentar, né, vamos dizer assim, pegar a contradição dele. Verso 9. Sanjay disse: após proferir estas palavras, Gurakesha Arjuna, que é o destruidor dos tolos, disse para Krishna: ó Govinda, eu não vou lutar. E assim ele ficou em silêncio. Verso 10. Ó descendente de Bharata, Dhritarashtra. Naquele momento, Rishikesha Krishna, aparentemente sorrindo, com o canto da boca, né, no meio daqueles dois exércitos, ele disse as seguintes palavras para o desesperado Arjuna. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ele diz: para ridicularizar o seu amigo Arjuna, que está em Sakyabhava, no humor de amigo, Krishna mostrou a ele, né, que é impróprio, inadequado, né, ficar tão, vamos dizer assim, tão preocupado assim, afundando nesse oceano, né, de vergonha. Então Krishna ele reforça dizendo: você está perdendo completamente o seu bom senso. Mas ainda assim, Arjuna aceita a posição de ser um discípulo de Krishna. E ele sabe que não é adequado que ele continue mergulhado neste oceano de lamentação. Aqui a palavra Rishikesha, né, que se refere a Krishna, significa aquele que é o mestre de todos os sentidos, né? Foi dita por Sanjay, né? Ou seja, Krishna ele é o mestre dos sentidos, ou seja, ele é aquele que é capaz de controlar não só os seus próprios sentidos, mas como também os dos outros. Ou seja, quando nós nos ocupamos no serviço devocional a Krishna, automaticamente os nossos sentidos são completamente controlados. Verso 11. Agora quem diz é Krishna. Krishna disse: mesmo você sendo uma pessoa muito erudita, né, ainda assim você lamenta, né, por aquilo que na verdade não merece, né, nenhuma gota de lamentação. Aqueles que são de fato versados nas Escrituras não lamentam nem pela entidade viva, nem pela entidade morta. Ou seja, ele sabe que todos estão partindo deste mundo através do seu próprio karma. E não cabe a ninguém, né, lamentar pela ida ou pela vinda de ninguém. Nós devemos ser completamente desapegados. Na verdade, a relação que cada pessoa tem conosco não é uma relação de fato de alma para alma, é uma relação de corpo e mente. A relação de corpo e mente ela é baseada apenas em fatos que são inconsistentes ou temporários, fatos que não nos remetem à nossa verdadeira natureza de um ser eterno e espiritual. Portanto, a única forma de mantermos uma relação, né, de fato eterna seria através da alma. Só que enquanto estamos dentro deste corpo, né, a alma ela não consegue se expressar, pelo menos de maneira completa. Somente dentro da relação com o Senhor Supremo é que a alma ela está realizada e apta, né, a se expressar e a conseguir estabelecer esta relação transcendental, né, eternamente. Então, Krishna diz bem claro para Arjuna: aquele que é um sábio, ele não se lamenta, ele não sofre nem com o nascimento e nem com a morte de ninguém. Ele sabe que tudo está acontecendo de acordo com o fluxo de karma e ele não se apega
a essas transitoriedades e a essas oscilações da vida material, e a mente dele está sempre conectada e focada, estabilizada, né, no Senhor Supremo. Por quê? Porque ele vê o mundo através do olhar da alma, não do olhar do corpo ou do olhar da mente. Então aqui nós encerramos a leitura de hoje. Desejo a todos um excelente dia. Fiquem em paz. Hare Krishna.